Bom, pessoal, tá? Sejam bem-vindos à terceira aula aí do nosso treinamento, tá? E a aula que eu vou falar a respeito dos pontos e contratos, essa relação, como é que funciona o financeiro dentro de BMF, tá? Porque, principalmente para você que é leigo, nunca olhou, ouviu falar sobre a BMF, tá? A gente tem algumas diferenças de opções binárias também. Eu sempre vou fazer essa correlação porque é um dos exemplos que eu mais gosto de usar, tá? Essa correlação com opções binárias, porque fica mais fácil para o entendimento de vocês. Então, por exemplo, em opções binárias, quando você faz uma ordem de compra ou de venda, ele te tem o payout, tá? Que é uma porcentagem que a corretora ela vai te pagar sobre aquele dinheiro que tu está investindo. Então, por exemplo, a corretora ela está pagando 80% do valor investido. Então, por exemplo, tu vai entrar em uma operação, tu só vai ganhar 80% do valor que tu está investindo. Então, por exemplo, tu entrou com R$ 100, só vai ganhar R$ 80, tá? Por quê? Porque a corretora ela só está pagando aquilo ali, 80% do valor investido. Às vezes é 90, às vezes é 100 também, às vezes é 95, então isso varia bastante. Varia de horário, varia de questão de notícias, então são várias coisas, várias forças maiores que influenciam nisso, tá? Já em BMF, a gente não tem isso, a gente tem uma relação de pontos e contratos, tá? Então a primeira informação que vocês precisam saber, que o gráfico de BMF se movimenta por ticks e pontos. Cada tick é um pacote de 5 pontos. Então, eu já estou até aqui com um replay para mostrar para vocês, que vai ficar bem mais claro para vocês entenderem isso daqui. Mas são as duas principais informações, que o gráfico ele se movimenta por ticks e pontos. No geral, ele se movimenta por pontos, só que não de um ponto em um ponto. Ele se movimenta por um pacote de 5 pontos, que a gente denomina de tick, tá? Então, por exemplo, aqui que vem aquela expressão de, às vezes tu vai olhar os stories de alguém, algum trader que estava fazendo alguma operação, alguma coisa, ele fala assim, porra, a ordem chegou a 2 ticks do meu preço médio, ou a 2 ticks do meu gain e voltou, ou a 2 ticks do meu loss e foi ao meu favor, entendeu? É daí que vem essa expressão. Por quê? Porque um tick, ele é um pacote de 5 pontos. Então o gráfico ele não se movimenta de um em um, ele se movimenta de 5 em 5, tá? Ele se movimenta de 5 em 5 pontos. Então, como eu botei para rodar esse replay aqui, vai ser bem mais fácil esse exemplo. Então, o preço aqui, o gráfico ele acabou de abrir o mercado, ele abriu aqui na região de 103.130, tá? E à medida que o mercado ele for rolando, ele vai girando, se vocês vão percebendo, de 5 em 5 pontos. Se eu conseguir diminuir a velocidade aqui, mas ó, 280, 290, 285, 300, ele não tem aquela parte de é 297. Não, ou é 295 ou é 300, ou é 260 ou é 255. Então ele sempre vai se movimentar de 5 em 5 pontos, que é o que a gente denomina de tick. Então ele se movimenta em pontos, que esses pontos são chamados de tick, que é o que? Um pacote de 5 pontos, tá? Então pausa aqui. Então a gente já tem essas duas principais informações e um tick ele vale 5 pontos, tá? A gente tem uma outra informação aqui também muito importante, que é o valor que a corretora te paga por cada ponto. Então cada ponto equivale a 0,20 centavos. Só que a gente não já viu que ele se movimenta por tick e que cada tick ele carrega ali 5 pontos junto dele. Então cada movimento que o gráfico fizer, ele vai se movimentar 5 pontos. Então 5, 10, 15, 20. Então se cada ponto aqui ele equivale a 20 centavos, a gente tem 0,20 vezes 5, tá? Que vai dar um resultado aqui de R$ 1. Então, por exemplo, você entrou numa operação ali com um contratinho e o gráfico ele começou a se movimentar a teu favor. Começou a andar ali 50 pontos, 60 pontos. Então vamos fazer um exemplo aqui, tá?
Pedro entrou na operação e lucrou 275 pontos, tá? Pedro entrou numa operação e lucrou 275 pontos. Ele entrou com 7 contratos. Uma suposição, beleza? Então, qual seria o cálculo que eu vou fazer para me calcular o quanto de lucro eu vou obter nessa operação? Então, a gente vai pegar aquele 0,20, que é o equivalente a cada ponto, que a gente já viu, ó, cada ponto ele equivale 20 centavos. Então, se a gente lucrou 275 pontos, a gente vai pegar o valor equivalente a cada ponto e multiplicar pela quantidade de pontos que a gente obteve naquela operação, tá? E aqui a gente vai ter o nosso resultado final. Final não, porque a gente ainda vai pegar aquela quantidade de contratos, tá? Mas, para a gente pegar logo os 275 pontos e multiplicar pelo equivalente a cada ponto que a gente obteve naquela operação, tá? Então, eu venho aqui, ó, entrar na calculadora, 275 vezes os 0,20 de cada ponto, que é o que vale a cada ponto. Então, a gente teve aqui um lucro de R$55 nessa operação. Porém, isso é se eu tivesse com apenas um contrato. Mas eu não entrei com um contrato, eu entrei com 7 contratos. Então, esse resultado aqui, eu vou multiplicar por 7, que aí sim vai me dar o resultado final da minha operação e o tanto de lucro que eu tirei dela, que no caso seria R$385, tá? Então, vamos recapitular. O gráfico, você já sabe que ele tem os ticks, que cada tick é um pacote de 5 pontos. Cada ponto ele equivale 20 centavos. Então, cada vez que o gráfico ele andar um ponto, ele vai equivale a 20 centavos. Ali a gente vai ganhar 20 centavos. Só que a gente sabe que ele não anda de 1 em 1. A gente sabe que ele anda de 5 em 5. Então, ao invés de ser 20 centavos, a gente vai pegar R$1 por cada movimento que o gráfico fizer. Vou já para o gráfico mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, tá? Ah, Pedro, eu vou precisar calcular tudo isso toda hora, toda vez que eu vou fazer uma operação? Não, cara. Isso aqui é só uma informação que tu precisa saber, tá? É uma informação que tu precisa saber. Tu vai precisar fazer isso todo dia? Não, mas é uma informação que tu precisa saber para tu entender como é que tu tá trabalhando o teu financeiro ali também. Isso daqui serve muito para gerenciamento e tudo mais, tá? Então, enfim, vamos lá. A gente já sabe que ele se movimenta de 5 em 5 e que cada ponto vale 20 centavos. Então, se ele se movimentar um tique, a gente vai ter um lucro aqui de R$1, se for ao nosso favor. Se não, Pedro, se for contra a nossa especulação, ele vai ser R$1 negativo, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui. Então, a gente teve Joãozinho, entrou vendido, tá certo? Entrou vendido e tomou um loss de, vamos supor aqui, 250 pontos. Joãozinho entrou vendido e tomou um loss de 250 pontos. Ele entrou com 2 contratos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como é que seria esse cálculo se a gente fosse fazer para ver ali o nosso financeiro? Porra, quanto é que dá para me arriscar nessa operação? Quantos contratos que eu vou ter que entrar para me atingir o meu financeiro ali que eu estou esperando nessa operação? Ah, uma operação, o meu alvo dela é 100 pontos. Então, eu tenho que botar a quantidade de contratos certa para me ter o financeiro que eu quero ter, tá? Isso aí é uma aula mais de gerenciamento, beleza? Mas aqui é uma informação muito boa que vocês precisam saber. Então, o nosso segundo exemplo, o Joãozinho ele entrou vendido e tomou um loss de 250 pontos. Então, no caso, a gente teve 0,20, equivalente a cada ponto que ele perdeu, vezes os 250 pontos, que foi a quantidade de pontos que ele perdeu, tá? Então, a gente tem 0,20 vezes 250 pontos, que foi o que ele perdeu, tá? E ele teve um prejuízo aqui de R$50. Porém, isso é se ele tivesse com apenas um contrato, tá? Porque subentende-se que se ele tivesse só com um, a gente ia multiplicar isso daqui por 1 e ia dar o mesmo valor, tá? Ia dar R$50,
tá? Essa é a conta certa. E não preciso botar esse vezes 1 ali, porque já fica subentendido disso, tá? Só que ele não entrou só com um contrato, ele entrou com 2. Então, esse valor aqui, desse resultado final, a gente vai multiplicar por 2, que vai dar R$100. E esse foi o prejuízo que o Joãozinho tomou naquela operação de 250 pontos com 2 contratos. Ah, Pedro, eu vou precisar fazer isso toda vez que eu for operar? Não. Vou explicar, mostrar para vocês agora. Então, tô vendo aqui, o gráfico tá rolando, mexendo de 5 em 5 pontos, e eu tô acreditando que o mercado ele pode subir. Não sei porquê, mas vou dizer que o gráfico ele vai subir. Então eu vou comprar aqui com 3 contratos. Comprei. Oxi, sem conexão com a bolsa, pai. Por quê? Ah, eu tô vacilando. É porque tava na real ali, mudei pro simulador pra gente poder fazer isso, tá? Então, vou acreditar que o gráfico suba, vou fazer uma compra, tá? Então, comprei a mercado aqui. Percebam que, como eu entrei com 3 contratos e o mercado ele se movimenta de 5 em 5, de 5 em 5 pontos, 5 em 5 ticks, tá? Então, cada vez que esse preço ele subir 5 pontos, eu vou ganhar R$3, porque eu tô comprado. Se ele descer 5 pontos, eu vou perder R$3, tá? Então, vamos continuar aqui a operação, ó. Percebe, menos 3, menos 6, 12, 15, 19, tá? Por quê? Porque o gráfico ele tá bem volátil. Ó, mais 5, ele sempre vai se movimentar de 3 em 3 pontos, beleza? Ó, tá subindo lá, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então ele vai se movimentar de 3 em 3 reais, porque a gente entrou com 3 contratos, tá? Já puxando agora para umas funcionalidades da corretora, tá? Por exemplo, Pedro, eu entrei da plataforma, aliás, eu entrei em uma operação e eu quero estipular a minha perda máxima. Como é que eu faço isso? Então, você vem aqui botar um stop, é só clicar lá na ordem onde tu deu e arrastar ela para baixo. No caso, vai ser para baixo vai ser o teu stop. Se tu está comprado, para baixo vai ser teu stop, para cima vai ser teu gain, tá? Então é só clicar, arrastar, que ele já vai até aparecer aqui o preço do teu lucro e o preço do teu prejuízo, possível prejuízo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo de fato é isso de o gráfico ele se movimentar por pontos e cada ponto valer 0,20 multiplicado pela tua quantidade de contratos. Vou encerrar essa operação aqui, vou entrar só com um contratinho. Vocês vão ver que cada vez que o gráfico ele se movimentar um tique para cima, ele vai subir R$1. Ele vai estar se movimentando aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que ele está se movimentando 8, 9, 10. Ele está se movimentando de 1 em 1. Por quê? Porque eu estou com um contrato apenas. Então, se eu pegar e entrar aqui com, sei lá, 10 contratos, vou entrar aqui com 10 contratos e fazer uma venda de 10 contratos, ele vai se movimentar de 10 em 10 aqui, tá? Então, cada vez que o gráfico ele andar um tique, ou seja, um combo de 5 pontos, ele vai se mexer R$10, 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 R$10 e assim por diante. E aquele negócio que eu falei para vocês, quanto mais o gráfico ele descer, ó, por exemplo, eu tenho meu alvo aqui, quanto mais ele descer, mais eu vou ganhar dinheiro, tá? E aqui eu tenho o meu stop bem aqui. Quanto mais ele subir contra a minha ordem, mais eu vou perder, tá? Ah, Pedro, eu quero tá me dando aqui um lucro de, sei lá, R$200, pô. Quero encerrar essa operação e botar esse lucro no bolso. Só tu vir bem aqui, ó, cancelar ordens e zerar. Tu pode encerrar a operação a hora que tu quiser, tá? Ah, Pedro, eu quero entrar comprado, que eu olhei uma notícia que Bolsonaro... Quero entrar vendido, aliás, que eu olhei uma notícia que Bolsonaro tá com coronavírus, vamos supor. Eu posso entrar comprar vendido no começo do dia e encerrar só no fim do dia? Tranquilo. Tu só não pode deixar de um dia para o outro, porque aí vira um swing trade. É uma outra modalidade que tem dentro no mercado de trader, tá? Dentro do mercado de ações, funciona mais para ações, a galera gosta mais de ações com isso, que é o swing trade. É tu comprar e esperar encerrar aquela operação para 2, 3 dias, uma semana, um mês que seja, mas deixar uma operação rolando de um dia para o outro. O que eu faço já é o day trader. Eu entro em uma operação e encerro aquela mesma operação no mesmo dia, tá? Eu só não posso deixar ela virar para outro dia, tá? Essa terceira aula é isso. Queria mostrar para vocês mais essa relação de pontos contratos, como que funciona a corretora em questão disso, como que o gráfico ele se movimenta e como é que funciona o nosso financeiro em relação a isso, tá?
como é que funciona o financeiro também em relação a isso, como é que tu vai ganhar o dinheiro, como é que tu vai perder o dinheiro, tá? Como é que vai funcionar o financeiro, porque é dentro disso que tu vai trabalhar um gerenciamento da tua banca, beleza? Quem sabe aí eu posso fazer até uma aulinha extra de gerenciamento, tá? Com o projeto aí, com a teoria do balde, pai. Teoria do balde, quem é aluno, quem já foi mentorado sabe que teoria é essa, que sabe o que eu tô falando, tá? Então, é isso, espero que vocês tenham entendido. Se não, pode deixar aqui nos comentários, mano. Pode deixar o teu número, bota teu nome e teu número aí, que eu posso te chamar, fazer essa consultoria pra ti e te explicar, não só dessa aula, mas de todo esse treinamento aí. Eu posso fazer uma mentoria mesmo exclusiva contigo. Só deixar teu número e o teu WhatsApp que eu entro em contato contigo para tirar todas as tuas dúvidas, beleza? Então, só para dar uma recapitulada final, o gráfico ele se movimenta por ticks e pontos, que cada tique é um pacote de 5 pontos. Então o gráfico ele se movimenta de 5, 10, 15 e 20, não de 1, 2, 3, 4. Cada ponto ele equivale a 20 centavos, tá? Então, já que o gráfico ele se movimenta por ticks, e esses ticks são um pacote de 5 pontos, se o gráfico ele se movimentar um tique, ou seja, 5 pontos, você vai ganhar R$ 1, desculpa, ou perder R$ 1, tá? Depende se você está ali comprado, vendido, depende da direção do mercado. Mas pelos exemplos aqui que a gente fez dentro do próprio gráfico, acho que deu para entender. Beleza? Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima aula.